Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para mim é uma grande prazer poder conversar com vocês, ministrar algumas aulas, e esta semana vai ser uma semana muito especial, tá? Esta aula. Nós vamos falar sobre os bispos, tá bom? Então nós vamos abordar 1 Timóteo, tá? No capítulo 3 e Tito. Então nós vamos entender, né, quem foi Timóteo, quem foi Tito e o que que Paulo queria ensinar, tá bom? Então, sabia que existia na época de Paulo também bispos? É, como bispos e os presidentes de ramos, eles podem abençoar a vida de vocês. Pense nisso, tá? É algo importante de a gente ponderar. Então, nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito, ele descreveu as qualidades que os homens que foram chamados como bispos, eles deveriam ter. Então, nesta lição, nós vamos poder ver melhor um pouquinho desses atributos destes bispos, né, e presidentes de ramos, eles precisam ter para servir no reino de Deus, tá bom? Então, hoje, meus queridos alunos, eu sirvo, né, atualmente como um bispo. E para mim, por isso que eu falei para vocês, olha, para mim vai ser uma grande oportunidade de poder falar um pouquinho, tá? Eu gostaria de iniciar com vocês o seguinte. Imagine que você está enfrentando algumas dificuldades, tá bom? Está enfrentando algumas dificuldades. E nessas dificuldades, você precisa de uma ajuda, tá? Para tomar algumas decisões. Em quem você chama? Pense um pouquinho. Em quem você chama? Uhum. Pensou? Não esqueça de sempre ter o teu diário de estudo para você escrever sempre, tá bom? Então, eh, onde você busca orientação, tá? Onde você busca as orientações para as tuas decisões? Com quem você conversa e por quê? Agora, nós vamos ir um pouquinho mais para o bispo, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre o bispo. O nosso querido Elder Quentin L. Cook, ele fala sobre isso, tá bom? Vamos ver o que que o nosso querido Elder fala. Os jovens valorosos, vocês estão no limiar das mais importantes decisões que tomarão na vida. Peço que se aconselhem tanto com seus pais quanto com seus bispos em relação às importantes escolhas que terão pela frente. Permitam que o bispo seja seu amigo e conselheiro. Querido jovem que está aí, meu seminarista, como bispo, muitas vezes eu estou sempre aconselhando os jovens. Então, como bispo, quando eu falar bispo, você que pertence a algum ramo, que tem um presidente de ramo, tá? Você entende que também é sobre ele que nós estamos falando, tá? Então, eu sempre, como bispo, eu dando meu testemunho para vocês, eu penso primeiramente, o que que Cristo falaria na frente quando estivesse conversando para você, tá? Para aquele jovem que eu estou entrevistando. Eu sempre penso assim, e acredito que o seu bispo também pense assim, tá? Então eu penso, aconselho nas 4 áreas: social, intelectual, espiritual e físico, né? Então muitos jovens me procuram, Bispo Viana, eu gostaria de fazer tal coisa, eu quiser que tal. Então eu sempre tento, né, e me esforço para dar o melhor conselho, a melhor orientação para ele, tá? Vamos continuar. Então, o que que eu fiz aqui? Eu separei, tá? Então, botei o bispo e o presidente de ramo. É a, tá? Então, as qualificações são essas. Então, ao estudar a lição de hoje, eu quero que vocês procurem maneiras pelas quais o bispo e o presidente de ramo pode ajudá-lo nos seus desafios, nas suas decisões e também na fé em Jesus Cristo, tá bom? Pergunta.
Pergunta valendo um bombom. Você acha que seu bispo ou presidente de ramo é um amigo e conselheiro? Pensa sobre isso. E eu peço uma atenção. Aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui na descrição do vídeo vai ter um link que vocês vão clicar e mais para o final da nossa aula vai ter as 3 perguntas em amarelo. Essas perguntas que vocês têm que fazer para responder para ganhar a recuperação desta aula. Combinado? Então tá bom. Não te preocupe, tá? Não te preocupe. Que eu, quando chegar a aula, eu vou lembrar vocês. Segunda pergunta. Quando você se depara com uma decisão importante, ou quando precisa de uma ajuda espiritual, qual a probabilidade de buscar o conselho de seu bispo? E por quê? Terceira pergunta. Como a orientação do bispo ou do presidente ramo pode ajudá-lo? Olha que interessante. Então, querido jovem, Paulo, ele ensina sobre as qualificações do bispo, tá? Então, olha que interessante. As cartas de Paulo, conhecidas como 1º e 2º Timóteo e Tito, são muitas vezes chamadas de epístolas pastorais. Por que que elas são chamadas assim? Tá? Porque tem conselhos, tá, aos pastores, que Paulo escrevia aos pastores, aos líderes. Então, isso era algo importante para a ministração dos membros naquela época. Então, um portador de sacerdócio, um bispo, um presidente de ramo, ele precisa ter essas qualidades. Não é importante isso? Segunda coisa importante, Paulo relacionou várias qualificações para que os homens que foram chamados como bispo. Então, Timóteo e Tito, eles eram grandes companheiros e de grande confiança de Paulo, que servia naquele momento em diferentes viagens missionárias. Então, na época, né, Timóteo servia como líder da igreja em Éfeso e Tito estava na ilha de Creta, grega de Creta. Então, olha quanta informação Paulo ele precisava passar para estes homens. E olha que importante. Um bispo é um homem que foi ordenado e designado como sumo sacerdote presidente de uma ala ou congregação. Ah, o que que é ala? O que que é, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela geralmente ela determina uma área geográfica, alguns bairros, tá? Isso é no mundo todo. Neste bairro, né? Então ele é classificado ou como um ramo ou como uma ala, tá bom? Que aí tem uma capela, uma igreja, e ali tem o bispo, tá bom? Então é uma classificação de uma região geográfica que eu e vocês pertencemos, no qual, né, eu sou um bispo hoje, e então a gente acaba ministrando essas pessoas que vivem nesta região. Continuando, ele possui total responsabilidade de administrar os assuntos temporais e espirituais da congregação. Um presidente de ramo tem um papel similar. O senhor escolhe um bispo por meio da presidência, de uma presidência de estaca que busca revelação. Antes de ser chamado, o bispo é aprovado pela primeira presidência como digno e capaz de servir. Você pode perguntar para mim assim, irmão Vina, mas o que é uma estaca? Lembra que eu falei para vocês que uma ala ela é uma região de alguns bairros? Só que a estaca ela é o quê? Ela é um conjunto de outras alas, ou seja, muito mais bairros, e nós temos um líder mais experiente, que é chamado o presidente da estaca. E ele quando ele escolhe, né, ele por inspiração, e por revelação, nesta ala vamos chamar o irmão Silva. Só que ele preenche todos os requisitos que nós vamos ver que qualidades precisa ter um bispo presidente do ramo. E a primeira presidência, então, está aprovado. Pode chamar. Eu quero prestar meu testemunho para vocês que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é a igreja
restaurada. Vocês vão ver que nós falamos muito sobre administração e algo que nós, o indivíduo, pode melhorar, mas também nós temos que servir no reino de Deus. Quero continuar vendo as qualificações. Querido jovem, quero que vocês peguem as escrituras e vamos ler 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Eu vou ler, tá bom? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Olha que interessante. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Então vocês conseguem ver aqui que o episcopado, né, que é o desejo de ser, não é ruim, porque você tem o desejo de abençoar. E quais são algumas qualidades aqui? Eu te peço que tu escreva no seu diário três qualidades que te chamou a atenção, tá bom? De um bispo e de um presidente do ramo, tá bom? Lembrando. Então, marido de uma mulher, né? Então que ele seja fiel à sua esposa. Lembrando que nas Escrituras, no Novo Testamento, eles têm um linguajar daquela época, né? Então seria um marido de uma mulher fiel, casado, cumpridor da lei da castidade, né? Com esta sua esposa, honesto, vigilante, sóbrio, um homem querido, hospitaleiro, apto para ensinar. Então eu quero que vocês escolham três que chamem muita atenção de vocês. Olha que dizem, ó, isso nós falamos em Timóteo, ok? Opa, aqui falamos em Timóteo. O que que fala em Tito do 6 ao 9? Aquele que for irrepreensível, marido de uma única mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução ou desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como administrador da casa de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do, amigo do bem, moderado, justo, santo, continente, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha que interessante. O, o bispo aqui tem outras qualidades. Eu agora quero que você faça o seguinte: faça um elo. Olha, aqui em Tito fala uma coisa, aqui em Timóteo fala outra, né? E outra atividade. Quais são as coisas similares que eles estão falando? Olha que interessante, né? Então, isso eu quero prestar um testemunho para vocês. Esses exemplos aqui são outros títulos, exemplos e atributos de Jesus Cristo. Isso te lembra o quê? Nosso mestre ministrando. Então, toda vez que eu aprendi com a minha mãe já é falecida, mas eu aprendi com a minha mãe, ela falava algo, que em todo chamado, tu está representando Jesus Cristo. Tá aqui as três perguntas. Então, aqui do lado, eu quero que vocês escrevam essas três perguntas no link aqui e responda.
Como você resumiria o que aprendeu sobre os bispos e os presidentes de ramo? Então, o que que você aprendeu? Que qualidades cristãs você observou em seu bispo ou presidente de ramo? Como esses atributos permitiriam que ele fosse um instrumento nas mãos do Senhor? Como um bispo o ajudou ou pode ajudá-lo ao se achegar a Jesus Cristo e a fortalecer sua fé nele? Olha que interessante. O bispo ou presidente de ramo pode ensinar de várias maneiras, inclusive em reuniões, aulas e entrevistas pessoais e pelo exemplo deles. Então, como o conselho ou a instrução de um bispo ou um presidente de ramo tem sido uma bênção para você ou para alguém que você conhece? Olha que interessante essas perguntas. E mais uma para finalizar. De que outra maneira o Senhor cuida de nós e nos ajuda por meio dos bispos e dos presidentes de ramo? Eu queria compartilhar uma experiência. Muitas vezes, né, durante o meu trabalho, durante os meus estudos, durante uma caminhada, não importa, em qualquer momento, até quando eu perco o sono de noite, eu lembrei de uma pessoa. Eu aprendi nesses meus 5 anos até o dia de hoje que eu devo agir, tá bom? E mandar uma mensagem, pensando na pessoa, pensando nela, o que que eu posso fazer para ajudar. Muitas vezes as pessoas dizem, querido bispo, muito obrigado pelo teu contato, realmente eu estava necessitando da sua mensagem, necessitando do teu carinho, de uma palavra, e eu prontamente, olha, estou aqui sempre à disposição. Mas muitas vezes as pessoas ficam com vergonha por não estar cumprindo algum mandamento. E eu digo para elas: não sou eu que venho para te julgar, estou aqui para te ajudar, né, para te amar como Cristo fez. Olha que interessante. Eu quero que você reserve um tempo, tá bom? Primeiro, né? Um bispo pode nos ajudar a nos arrepender. O Senhor chamou bispos e presidente de ramos para nos ajudar a guiar durante o processo do arrependimento, especialmente se cometemos erros, pecados graves, tá? Então eu queria que você fizesse uma pausa e escrevesse um WhatsApp, uma mensagem do WhatsApp, um SMS, uma carta para o seu bispo, tá? Eu quero que tu agradeça o papel dele, o quanto ele tem te ajudado, o serviço, o ensino que ele fez para ti. Tu pode, né, ressaltar algo que ele fez para uma outra pessoa também e como ele agiu, algum atributo cristão que ele agiu. Se for, né, o caso, tu pode também pedir uma ajuda para alguém fazer isso, te ajudar, né? E o mais importante, se tu está passando por alguma dificuldade, algum pecado, converse com o seu bispo, tá? Converse. Ele está ali representando Jesus Cristo, ele vai te ajudar. Olha que citação. Por ordenação e uma vida digna, o bispo tem o direito de receber a revelação do Espírito Santo em relação aos membros de sua ala, inclusive você. O bispo pode ajudá-lo por meio do processo de arrependimento de um modo em que seus pais ou outros líderes não podem fazer. Como servo do Senhor, ele será bondoso e compreensivo ao ouvi-lo, e depois vai ajudá-lo no processo do arrependimento. Ele é um mensageiro da misericórdia do Senhor, para ajudá-lo a tornar-se limpo por meio da expiação de Jesus Cristo. O elder C. Scott Grow. Olha que interessante. Eu sou muito feliz por ser uma bênção na vida das pessoas, por ser um instrumento na vida das pessoas, dos filhos de Deus. E também eu sou muito feliz e agradecido a Deus por ser um bispo. É fácil? Não é fácil, mas é uma grande dádiva, é uma bênção a gente ter essa força.
Querido jovem, quero que vocês ponderem sobre isso. Mas afinal, o que é um bispo, né? O título bispo, né, vem da palavra grega episkopos. Ep que significa sobre e scopus que significa olhar ou vigiar. Portanto, um episcopos ou bispos é alguém que cuida do rebanho como um guia ou um cuidador. Então, você pode estar me perguntando assim, mas irmão Viana, por que eu tenho que conversar com meu bispo para confessar os pecados? Calma, calma, calma. O elder Richard J. Scott, do Coro dos Doze Apóstolos, ele ensinou um princípio que é eterno. As transgressões sérias, tais como a imoralidade, exigem ajuda de alguém que possui as chaves da autoridade, tal como um bispo ou um presidente destaca, para que se realize tranquilamente o processo de arrependimento de modo completo e adequado. Eu posso prestar o meu testemunho para vocês. Os exemplos, né, como na parte que nós temos que confessar para o bispo e o presidente da estaca, você quantas vezes nas suas orações não orou ao Pai Celestial pedindo a súplica de Jesus Cristo para o arrependimento e confessando, abrindo teu coração? Então, o presidente de estaca, um bispo e o presidente de ramo, eles são um instrumento, são seres chamados para te ajudar, ajudar os teus pais, os teus responsáveis, os outros líderes, a nós termos uma vida digna. Querido jovem, em 1 Timóteo 3:1, o elder Quintel Cook, ele ensinou sobre as principais responsabilidades dos bispos, tá? E qual é a excelente obra de um bispo? Então, o bispo, ele é um líder espiritual, né? E olha aqui que legal. Isso é algo que vocês têm que deixar no coração de vocês. O bispo tem 5 responsabilidades primordiais ao presidir a ala, tá bom? Primeiro, ele é um sumo sacerdote presidente da ala. Segundo, é o presidente do sacerdócio araônico. Terceiro, é um juiz comum. Quarto, ele coordena o trabalho de salvação e exaltação, inclusive cuidando dos necessitados. E quinto, ele supervisiona os registros, as finanças e o uso da capela. Então, vocês percebem que o bispo, ele é um líder espiritual da ala. Ele é um discípulo fiel de Jesus Cristo. O bispo, ele tem a primordial função de servir como pastor, como guia dessa nova geração, vocês. Então, o bispo, ele também cuida dos jovens adultos solteiros. Meus queridos jovens, vocês têm que entender uma coisa. É fácil ser bispo? Não. E nós precisamos de vocês para fazer isso. Ou seja, chamando mais jovens. Se um amigo de vocês falar alguma coisa, estou tendo essa dificuldade assim, estou usando certas substâncias que não são boas, o que tu deve dizer para ele? Converse com o bispo, converse com o presidente de ramo. Ele vai te ajudar a voltar ao caminho. Esse é meu testemunho, que eu presto para ti, que eu presto, olha, do fundo do meu coração. Converse com os bispos, com os presidentes de ramos, e vocês terão uma vida mais abençoada e uma vida centralizada em Jesus Cristo. É esse meu testemunho que eu presto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido jovem, não esqueça de curtir, seguir o nosso Instagram. Esse aqui é um trabalho tão especial que nós guardamos e fazemos com muito amor e carinho para ser uma ferramenta, um apoio para os professores e para você conseguir recuperar as aulas que faltou, tá bom? Não esqueça aqui na descrição do vídeo preencher, né? Clicar no link e as 3 perguntas que estavam aqui em amarelo, tá bom? Até lá!